paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta mais uma vez nesse nosso trimestre maravilhoso falando sobre os valores do Reino de Deus. Nesta feita, lição número 10, já está finalizando essa lição, que foi muito boa. Essa lição tem sido muito, essa revista tem sido muito boa. Falaremos sobre a nossa segurança vem de Deus. O texto áureo desta lição diz o seguinte: e disse-lhes, acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. A verdade prática vai dizer: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. O texto áureo, a partícula do Sermão do Monte, que serve de base para a nossa discussão, é Mateus capítulo 6, versículos 19 e até o versículo 27. E para falar sobre todo este tema e para introduzir vocês sobre esta questão importante e sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra, trago com vocês meu amigo Diego Fonseca. Fala aí, pastor. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Pois bem, a introdução desse importante assunto da aula 10, nossa segurança vem de Deus, vai destacar que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro deste mundo e a respeito da ansiedade. Portanto, digamos que estes 3 aspectos serão abordados nos tópicos que se seguem. A começar pelo primeiro deles, riqueza do céu e riqueza da terra. O autor começa dizendo que isto é uma conciliação impossível, improvável. Vejamos por qual razão. Eu quero única e exclusivamente recortar um elemento importante desse item inicial, onde o pastor Gomes diz o seguinte: o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon, palavra que designa dinheiro e cobiça. Pois bem, notem os senhores que nesse quesito o próprio pastor Osiel e dados elementares extrabíblicos a partir das paráfrases construídas por ele vão, de uma certa forma, se encaixar com uma fala de Tiago, que no capítulo 4, versículo 4 da sua carta, ele deixa muito claro que o sujeito que se torna amigo do mundo, logo se constitui inimigo de Deus. Esse texto, ora, a sua máxima, quando pensada no original, ela leva a ideia da infidelidade, até inclusive em determinados termos a expressão adultério, né? Atitude que se coaduna com comportamentos percebidos no Antigo Testamento. Os senhores, enquanto leitores da Bíblia, possivelmente se lembram da nação de Israel, escolhida desde o patriarca Abraão, posteridades, né? Isaac, Jacó, que tivera o seu nome alterado para Israel, uma vez estabelecida como nação, em dados momentos aqui e acolá, exibiram infidelidades. Talvez o texto mais enfático, ou por que não dizer o livro mais claro nesse sentido, que consegue elucidar os fatos dessas ações infiéis, seja o profeta Oséias. Os senhores se lembram que Oséias foi agora induzido por Deus a tomar por mulher uma senhora de prostituições, a Gomer, e com ela
tivera filhos. E mesmo após constituir família com Gomer, ela continuava com práticas pregressas, promíscuas, com adultério. Esse comportamento, exibido agora pelo profeta Oséias, embora alguns o entendem como simbólico, mas ele não é um fato acontecido e relatado pela Bíblia Sagrada, era a intenção de Deus, por intermédio daquela ação, exibir a Israel qual era o seu comportamento. Assim como Gomer agia para com Oséias no ato de infidelidade, Israel era, portanto, infiel ao Senhor. Agora, notem também, os senhores, que existe uma fala proposta por João na sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 15, onde nós entenderemos que não pode haver de modo algum conciliação do amor desenfreado pelas coisas do mundo e ao mesmo tempo um amor por Deus. Bíblica e historicamente, é impossível que estes amores estejam equivalentes, estejam nivelados. Aliás, o texto que citei diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém amar o mundo, logo o amor do Pai não está nele. O cuidado que nós precisamos ter ao exaurir uma interpretação de um texto como esse é definir que mundo é esse. O mundo a qual João se refere é o pecaminoso, é o sistema, é a proposta que se vê. Aliás, esse sistema pecaminoso que nós temos nesse mundo jaz no maligno, como o próprio verso 19 da primeira carta de João, no capítulo 2, afirma. O mundo não é do maligno, mas o sistema está inserido no maligno. De modo que amar as coisas que estão visíveis e patentes nesse mundo é impossível, na mesma intensidade ou equivalência, também amar a Deus. Mas percebam vocês que, num segundo momento, o assunto é tesouros da terra e tesouro dos céus. Observe essa fala textual no nosso material. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Por quê? Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma mostra da aprovação divina. O mestre, vai dizer o pastor Uziel, mostrou que os bens materiais não se constituem como sinal de aprovação de conduta. Olha só, queridos, esse assunto é sério, é espinhoso, inclusive, porque dentro de uma perspectiva da teologia da prosperidade, o sujeito não pode passar qualquer necessidade. Por essa linha de interpretação, o sujeito sequer pode conviver com malefícios, com perdas, com doenças, com a pobreza de fato. Aliás, dentro dessa perspectiva, qualquer um destes elementos se tornando uma verdade na vida de um cristão, este possivelmente se frustrará, porque essa teologia prega absolutamente o contrário, onde o sujeito precisa ser bem-sucedido em tudo e em todas as coisas. Só que isso não procede. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 3 dos Evangelhos, especialmente João, ele vai dizer o seguinte: neste mundo tereis aflições, tenham ânimo, porque eu venci, mas vocês terão aflições. Quando Paulo
no capítulo 4, versículos 10, 11, 12 até o 13 da sua carta aos Filipenses, escrever à igreja de Filipos, ele deixara claro que havia aprendido a se contentar com o que tinha, tanto em dados momentos com a fartura, quanto em outros com a necessidade. E essa convicção se dera porque tanto lá quanto cá ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. Essa deve ser a nossa compreensão, uma compreensão comedida, razoável. Se você, caro irmão, é um sujeito bem-sucedido economicamente, graças a Deus por isso. Mas nem por isso essa bênção de Deus significa que ele esteja chancelando e aprovando a sua conduta. Não necessariamente. A bênção de Deus não se restringe a isso. Agora, num terceiro momento, para finalizar essa primeira exposição, notem o que diz o pastor Osiel. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus, em momento algum, condenou a aquisição dos bens materiais. Em momento algum. Jesus não rechaça isso, não condena esse tipo de comportamento. O que o crente precisa é conhecer as Sagradas Escrituras e, uma vez conhecida, saberá que tudo o que temos pertence a Deus. O Salmo de número 24, verso 1, prova isso. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Em relação aos bens, o cristão não pode ser avarento e ter uma acumulação egoísta. Mas se o Senhor o lhe abençoara e lhe dera essa condição abastada, o seu coração deve ser sensível, assim como era o coração do cristão da igreja primitiva. Capítulo 4, verso de número 32, nós vemos que estes crentes do primeiro século tinham tudo em comum e tinham a bênção da partilha, da solidariedade. É válido destacar que eu não preciso ser um sujeito bem-sucedido para partilhar com o próximo. Guardadas as devidas proporções, o coração generoso e solidário deve fazer parte de uma vivência cristã. E no tópico 2, meus irmãos, nós falaremos sobre um assunto, no mínimo, polêmico. A idolatria ao dinheiro. Olha, todo mundo adora. Todo mundo adora. Até o ateu adora. A questão é que o ateu adora a si mesmo, né? Ou o universo, ou a ciência, ou qualquer outra coisa que ele coloca naquele pedestal. A questão é o que nós adoramos. Essa é a questão. E por vezes as pessoas acabam colocando no seu altar não Deus, nem a si mesmo, mas a uma moeda, ao dinheiro. E quando o coração se dobra diante do dinheiro, nós temos uma idolatria, e a idolatria ao dinheiro. Jesus usa a figura de Mamon, um Deus, né? Deus com D minúsculo, que era ligado a essa questão do dinheiro, da colheita, do aumento da colheita, da prosperidade, da fertilidade. Há um conceito, já desde os tempos sumérios, que os deuses ligados à colheita, à riqueza, eram os deuses preferidos pelo povo, o povo buscava muito. Baal é um exemplo, Baal é um deus da fertilidade, o deus da colheita, e as pessoas buscavam a Baal. No caso de Jesus, aqui nesse tempo de Jesus, Jesus cita Mamon. E impressionantemente, meus irmãos, quando eu estava estudando esta lição, eu digitei no YouTube a palavra Mamon, para ver se aparecia alguma coisa relacionada a Mamon, origem, esse tipo de coisa. Fiquei impressionado com a quantidade de vídeos que ensinava orações a Mamon e que ensinava receitas para buscar a Mamon. Que eu achei aquilo tão absurdo que eu excluí, eliminei as páginas e falei, pelo amor de Deus, não é como as pessoas podem ainda, mesmo olhando para a Bíblia, buscarem isso.
mas o mundo é cheio de coisas muito complicadas de se tentar entender. E essa idolatria, essa busca por mamon, na ideia de que o dinheiro possa trazer felicidade, que o dinheiro possa trazer completude, faz com que nós nos afastemos de Deus. E é por isso que, por vezes, Jesus, e não só Jesus, mas toda a Bíblia, de forma geral, acaba condenando aquela riqueza que assume o lugar de Deus. Preste atenção, a Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia não condena a prosperidade. Inúmeros personagens bíblicos foram ricos. Abraão, Paulo, inúmeros, tá? Davi, Salomão, a gente pode citar muitos, Jabez, que é tão falado, pode citar muitos dos grandes homens de Deus que foram prósperos. A questão estava que o seu coração não residia na riqueza. E aí Jesus está falando deste dobrar de coração em direção à riqueza, que se torna idolatria. O coração, quando está no lugar errado, ele acaba criando um Deus para si, um Deus minúsculo. E isso faz com que a glória que deveria ser destinada a Deus vá para outro lugar, e isso é idolatria. O dinheiro, ele é um veículo e muitas vezes ele é utilizado durante toda a história como um veículo para se alcançar outra coisa, que é poder. É uma busca por dominação. Veio lá da época de Nimrod, que se tornou caçador e a primeira coisa que faz é dominar outros seres humanos. Constrói cidades para si, fortalezas para si e começa a dominar. E aí ele manda construir-se Babel. Essa busca por poder acaba sendo o dinheiro, então, um veículo para isso. E esse inflamar do coração retira Deus do trono e coloca, então, o dinheiro. Jesus combate isso, dizendo não para a idolatria ao dinheiro. Ele não enaltece a pobreza ou apenas diz que vale a pena ser pobre. Ele não está fazendo isso. Mas Jesus está dizendo que, por vezes, quando aquela pessoa coloca o dinheiro no trono, ele perde a chance de alcançar o céu, de alcançar a Deus, de viver para Deus e viver com Deus. E aí é difícil para a pessoa deixar sua zona de conforto, abandonar a parte boa que o dinheiro traz. E aí isso faz com que a pessoa seja rodeada por uma prisão de portas abertas. Existe um filme, eu já nem lembro mais qual é o nome desse filme, mas em que um rapaz se gloria para sua avó que está em um hospital de loucos. E ele fala da sua vida maravilhosa em contraponto à dela, que passou a vida inteira orando, mas que termina naquele lugar. E aí o Espírito Santo toca aquela mulher, talvez você lembre desse vídeo, toca aquela mulher e ela para no meio da sua divagação e começa a dizer para ele, às vezes, o diabo deixa que a gente viva uma vida tranquila e coloca-nos numa prisão de portas abertas. A porta está aberta e a prisão é imensamente confortável, até que chega um dia em que a porta se fecha. E a única coisa que resta é um lamento pelos séculos dos séculos, o inferno. O dinheiro muitas vezes cria esta prisão de porta aberta e ninguém quer sair, porque afinal a porta está aberta e a prisão é muito confortável, a cela é muito confortável. Porém, um dia essa cela vai se fechar e se tudo que você tinha é dinheiro, você é o homem mais pobre da terra. Na verdade, existe uma frase, também estou com problemas de memória para lembrar o autor, mas ele diz o seguinte: o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. E quando o dinheiro ele assume esse lugar de proeminência na nossa vida, nós perdemos a chance de viver uma vida em Deus. Por vezes a pobreza traz esse contraponto. E aí o Deus, que é Pai, prefere deixar o seu filho na pobreza, às vezes passando dificuldades, do que oferecer a ele uma vida de conforto e riqueza e afastá-lo permanentemente de sua presença. É por isso que muitas pessoas vão viver a vida inteira pobres, porque se for lhes dado prosperidade, elas vão para o inferno com as próprias pernas. E Deus não quer isso. Por isso, nós precisamos pensar sobre aquilo que adoramos e aquilo que realmente preenche o nosso coração. Você não consegue levar o seu dinheiro para além vida.
Você veio para essa terra nu e vai voltar para a terra nu. Não conseguirá levar nada além daquilo que você deixou aqui. Lembrança, legado, exemplo. O seu dinheiro, não importa com quem ficar, vai acabar um dia. Existe um provérbio árabe que diz o seguinte, é um sheik árabe, ele disse, olha, meu avô andava de Lamborghini, meu pai andava de Ferrari, eu ando de... Não, desculpe, a ordem é a seguinte, meu avô andava de carroça, meu pai de Ferrari, eu ando de Lamborghini, meu filho andará de Ferrari, meu neto de carroça. Porque no final das contas, tempos fáceis fazem homens... tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Esse sheik que fala essa frase, ele nos ensina que, por vezes, o fato de viver uma vida tranquila pode te afastar de Deus. Ver uma vida abastada pode deixar você longe de Deus. Pode consumir a sua espiritualidade. Por isso, entre te deixar rico e te deixar próximo a Ele, Deus vai preferir te deixar próximo a Ele, pobre. Por isso, quando você pede riqueza, examine antes o seu coração. Pergunte, Deus, eu quero prosperidade. Não há nada de errado em pedir isso a Deus. Mas examine se de repente o foco e a motivação pela qual você pede isso é para o seu próprio desejo. É para satisfazer as suas vontades. Para que você possa se exibir pelo mundo e no final das contas, Deus perder você. Você ficar distante de Deus porque a vida se tornou melhor aqui na terra do que aquilo que você espera viver no céu. Tire o dinheiro do seu coração. Coloque-o apenas onde ele deve estar, no banco, na carteira, em investimentos ou naquilo que você quiser fazer. Mas nunca deixe que ele ocupe um espaço que ele não deve ocupar, que é o seu coração. No seu coração deve habitar somente Deus. Muito bem, queridos, atingimos a lição, o tópico de número 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Pois bem, o primeiro assunto desse último a ser abordado com vocês fala sobre os males advindos das preocupações. Ora, capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 10, a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Fazendo uma análise criteriosa desse texto, é válido destacar que o autor, o apóstolo Paulo, não está condenando a importância do dinheiro, haja vista que é por intermédio dele que nós temos a nossa subsistência. O que ele rechaça aqui é o amor ou por que não dizer, ao dinheiro. Isto causa complicações. Percebam que o próprio pastor Osiel entende que as preocupações com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e, inclusive, a nossa saúde mental. A partir do texto que li, de 1 Timóteo capítulo 6, 10, essa ação, ela nos afasta de Deus e, secundariamente, ela faz com que o sujeito, agora cristão, por intermédio da cobiça, faça uma troca e que o gozo que o crente sentia de servir e de adorar a Deus e com alegria e contentamento seja substituído pelo egoísmo e pelas dores. É válido também destacar com vocês o comportamento de Marta, quando lemos Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Uma passagem extremamente conhecida, onde percebemos duas irmãs, Marta e Maria, enquanto Maria se dispunha a ouvir o que Jesus tinha para dizer,
Marta estava ocupada com os afazeres domésticos. Existe a importância de se levar em consideração os afazeres domésticos? Obviamente que sim, e é óbvio que eles também precisam ser feitos. Contudo, é preciso ter um equilíbrio para que esta relação ou que essa ação ela não atrapalhe a sua devoção e comunhão com Deus. Ali, o que fica claro é que Maria soube escolher a boa parte. Jesus não estaria com elas o tempo todo e nem por muito tempo, mas Maria tivera a sensibilidade de ouvir ao Senhor quando se tinha essa oportunidade. Ainda com relação aos males advindos da preocupação, dá para linkarmos esses textos, ou esse episódio, esse momento histórico aqui comentado, com a vida de Jó. Haja vista que, embora, não obstante, fosse um sujeito bem-sucedido, rico, com muitas pessoas a seu serviço, com gados, com jumentas, com ovelhas diversas, é possível perceber, embora nos capítulos posteriores percebamos também alguns murmúrios de Jó, mas nesse capítulo inicial é possível perceber um equilíbrio mental, emocional e espiritual, porque mesmo após ao perder todos os bens, ao sepultar os seus filhos e posteriormente ser acometido por uma doença, o capítulo de número 1, verso 21 desse livro histórico de Jó, livro poético, a Bíblia diz: nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha, diz esse sheik, digamos assim, era de Deus. Deus me deu e Deus tomou, mas em todas as coisas seja bendito o nome do Senhor. Isso fala de equilíbrio, de domínio, de controle, de temperança que um sujeito dispunha ante as preocupações da vida. Agora notem vocês que no item 2 do tópico 3 nós temos o viver sem inquietação. Se vocês se debruçarem no material, perceberão que o pastor Osiel destaca que para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves dos céus, aves que não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Isto é, que fica claro nessa máxima é que, embora estas aves não tenham as obrigações e compromissos que nós humanos dispomos, o Senhor não deixa faltar absolutamente nada a elas. Aliás, na sequência do texto, o próprio Cristo vai indagar sobre o cuidado conosco. Se Ele cuida delas, dessas aves, como não cuidaria de nós? Mas o título do item 2 fala sobre o viver sem inquietação. E hoje nós sabemos que o mal contido na nossa sociedade, o que muitos chamam de mal do século, é a ansiedade. E tanto ricos como pobres podem ser dominados por ela. O rico com o medo de perder o que se tem e o pobre de não conseguir a sua subsistência. Precisamos entender que Jesus não está combatendo a questão de um ser humano que se precaver, que planeja a sua vida, que constrói um orçamento da sua economia. De maneira alguma. O Senhor Jesus não está contradizendo isso. Provérbios capítulo 6, verso 6, a própria Bíblia diz: vai ter com uma formiga, ó preguiçoso, vê o seu caminho ser sábio. Então nós precisamos compreender as realidades existentes dentro dos textos bíblicos, não é? Entender inclusive o que o Senhor Jesus se propunha a dizer quando fizera estas citações. Nesse quesito, o Senhor não condena o planejamento.
O problema é a preocupação constante ante as nossas necessidades diárias. Nós temos as nossas necessidades e elas podem ocupar um lugar mental, emocional que não deveriam. Nós podemos e corremos o risco de desequilibrarmos mental e emocionalmente por conta dessas preocupações. E é quanto a isso que o Senhor Jesus se manifesta. Para finalizar esse item, lembrem-se do que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba o gerúndio da expressão, lançando, uma ação constante, frequente. A ansiedade, ela é tão terrível que se lançarmos hoje, mas deixarmos de lançar amanhã ou depois, corremos o risco de ser tomados por ela. Mas como se trata de uma ação frequente, todos os dias, frequentemente, lancem sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque eu sei que você também sabe que o Senhor tem cuidado de nós. Eu finalizo essa exposição com o item 3, onde o autor dialoga sobre o viver sossegado em Deus. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações, diz o pastor Osiel Gomes. Eu finalizo, portanto, essa exposição lembrando de um texto que foi escrito no Salmo de número 46, e ele se faz necessário porque, como finaliza o nosso material, num tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, nós precisamos valorizar a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Por mais que a sua personalidade seja sanguínea, imediatista, esteja quieto em Deus, descanse em Deus, espere em Deus, porque você ainda o louvará. O Salmo 46, como disse, você deve se lembrar, você lembra de um salmista que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e também é o socorro presente no dia da angústia. De modo que isso implica em não temermos, nem mesmo que a terra se mude, ou os montes se transportem para os meios dos mares, ou as águas rujam e se perturbem, ou os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja sua beleza engrandece a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e esse Deus está no meio dela, de modo que ela não será abalada. E as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas esse Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, que pede para que estejamos quietos e sossegados, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele implica ainda no texto dizendo: vinde, contemplai as grandezas do Senhor, que desolações tem feito na terra. Faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança e queima carros no fogo. O texto sacro deste salmo, ao meu ver, é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba, você saberá que Ele é Deus quando você estiver quieto. Então não fale além do ponto, além da medida, mas aquietai-vos, porque na sua quietude você verá que Ele é Deus. Aliás, não só verá que Ele é Deus, mas o engrandecerá entre as nações e sobre a terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Você crê nisso? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois é, meus irmãos, e concluímos esta lição falando sobre o que é verdadeiramente riqueza, o que é verdadeiramente ser rico, e o quanto somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, com aquilo que Deus nos dá. Devemos também lembrar do alerta que fizemos durante todos estes tópicos. As riquezas deste mundo não podem preencher o nosso coração. Nossa verdadeira riqueza, nosso verdadeiro almejar, nosso desejo
tem de estar naquilo que verdadeiramente tem valor e não preço, que é a presença do nosso Senhor, estar com Ele durante toda a eternidade. Viver uma vida com Deus. É nisso que reside a verdadeira riqueza para os nossos corações. Não vamos amar coisas efêmeras, transitórias, que enferrujam, que são ferramentas, mas não podem ser propósitos. Nós temos como propósito de vida glorificar o nome do Senhor. E isso em todas as áreas da nossa vida e com todo o nosso ser, inclusive com o nosso tempo, talento e os nossos bens. Por isso, não se prenda a mamon, mas sim se una ao Senhor com tudo que você tem, para que realmente você cumpra aquela palavra. Todo o teu espírito, alma e corpo glorifiquem ao Senhor em todo o tempo e de todas as formas possíveis. Amém? Para nós finalizarmos esta lição, eu quero convidar você para orar conosco. E essa oração, meus irmãos, deve refletir o desejo do nosso coração de buscar o Senhor acima de tudo e entregar a Ele a nossa vida em independência. Assim, se Ele decidir nos enriquecer, se Ele decidir nos dar abastança, que nós sejamos fiéis e possamos ajudar o próximo, dividir, repartir. E se Ele não nos der e passarmos dificuldades, saibamos que em todo tempo Ele cuida de tudo e que Ele tem a primazia além, para além, acima das circunstâncias. Porque nosso apego não é em coisas materiais, mas verdadeiramente nós primamos pela presença do nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, te glorificamos pela oportunidade de te buscar, de falar de ti. Peço por estes, ó Senhor, que agora nos ouvem, que agora nos assistem. Senhor, que o nosso coração não se prenda às riquezas da terra, mas que, Senhor, se o Senhor nos usar como canal abençoador para as vidas, que nós sejamos isso, mas que isso não conquiste o nosso coração. Que o nosso coração seja completamente limpo e pronto a estar junto de Ti, a buscar a Tua face e a Tua presença em todo o tempo. Meus irmãos que estão neste momento orando comigo, Senhor, abençoa a sua vida financeira, abençoa a sua vida material, mas, Senhor, principalmente, coloca neles um coração repartidor, um coração que doa, um coração que se preocupa com o próximo, um coração que oferta na Tua casa, um coração que, Senhor, possa verdadeiramente se apegar a Ti e não às riquezas, não às coisas materiais. Nós te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém.